Saudações, queridos! Eu sou Mira, do Alto Conselho Pleiadiano, e saúdo vocês hoje com todo o amor do meu coração. Continuamos nosso trabalho com o Conselho da Terra e hoje trazemos a vocês uma das mensagens mais alegres que transmitimos nos últimos tempos. Queremos que você sinta essa alegria antes mesmo de qualquer palavra começar. Deixe isso se instalar em você. Deixe seus ombros relaxarem um pouco. O que viemos compartilhar são boas notícias, e queremos que você as receba como tal desde a primeira frase. O que viemos discutir com vocês hoje é o próximo grande dom do seu devir, o trabalho que transforma uma semente estelar em um ser místico. Vamos usar um nome para isso, porque os nomes ajudam, e o nome que sua tradição usa há muito tempo é trabalho com a sombra. Mas queremos que você se liberte, logo de início, de qualquer peso que possa ter associado a essa frase. O trabalho de sombra que estamos prestes a descrever não é o de reabrir feridas antigas, queridos. Não se trata de um retorno ao sofrimento, nem de uma reabertura do que já estava fechado. É algo mais tranquilo, mais leve e muito mais gratificante do que suas experiências anteriores nesse tipo de trabalho podem ter lhe levado a esperar. É o ato delicado, quase gracioso, de retornar a algumas pessoas específicas do seu passado, não para se ferir, mas para se completar. Para completar alguns poucos círculos inacabados, para que o ser brilhante e expansivo que você está se tornando possa seguir em frente sem fardos, com passos leves e um campo livre. Estamos oferecendo isso a vocês hoje porque vocês estão prontos para isso, e porque a própria prontidão é algo a ser celebrado. Houve muitos anos em que não pudemos falar sobre isso com vocês, nossos queridos. Não porque a verdade estivesse oculta, e não porque duvidássemos de vocês, mas porque a força necessária para receber esse tipo de ensinamento ainda não havia se instalado em seus ossos. Agora já se estabilizou. O fato de você estar lendo estas palavras, com qualquer reconhecimento silencioso que esteja surgindo dentro de você enquanto lê, é a prova de quão longe você chegou. Queremos que você se sinta orgulhoso por ter chegado aqui. Estamos orgulhosos em seu nome. Algumas coisas que temos a dizer serão delicadas. Não vamos fingir o contrário, já o conhecemos bem demais para usar uma linguagem que não corresponda à essência desta conversa. Mas a ternura será daquela que te fortalece, não daquela que te diminui. Será a ternura da conclusão, não a ternura do arrependimento. Existe uma diferença real entre os dois, e você a sentirá à medida que prosseguirmos. Fique conosco e a diferença ficará clara. O Alto Conselho já se dirigiu a vocês diversas vezes ao longo destes últimos anos, e em cada ocasião oferecemos o que era adequado para o momento. Algumas dessas mensagens foram animadoras e reconfortantes. Algumas foram informativas e arquitetônicas. Algumas pessoas pediram que você observasse os padrões do mundo e se mantivesse firme diante do que estava acontecendo. Cada uma delas era verdadeira para o momento em que foi dita. E hoje acrescentamos mais uma, que se junta às outras em vez de substituir alguma delas, uma peça que completa um quadro que vocês têm guardado conosco há muitos anos. Guardamos esta peça em particular, por acordo entre nós, até que as condições dentro de você estivessem exatamente certas. Gostaríamos de falar sobre o porquê, pois o próprio porquê está repleto de boas notícias. Um ensinamento com essa profundidade exige um receptor constante. Não é perfeito, nunca foi exigido que nenhum de vocês fosse perfeito, e nunca pedimos isso a vocês. Mas uma relação estável. Um receptor cujo sistema nervoso consegue manter o olhar fixo sem se contrair ao redor dele. Um receptor cuja noção de si mesmo está suficientemente enraizada para que um momento de autorreconhecimento não pareça um colapso. O receptor que esse ensinamento exige é aquele em quem você vem se transformando silenciosamente há anos. O trabalho que você realizou, as práticas, as leituras, as meditações, as longas conversas consigo mesmo nas primeiras horas da manhã, o amadurecimento lento e discreto que ninguém ao seu redor aplaudiu,
construiu esse receptor. Já está aqui. A conversa pode começar porque você se tornou capaz disso. A capacidade é a celebração. A leveza que você tem sentido ultimamente, em certos momentos, aquelas pequenas janelas de tempo em que algo dentro de você se acalma sem explicação, aquelas manhãs em que você acorda e o peso que vinha carregando parece não estar mais lá, esses momentos não são aleatórios, queridos. São prévias. São o campo que lhe mostra, em flashes, o que está do outro lado da pequena obra que estamos prestes a descrever. Confie nesses flashes. Eles são precisos. Eles estão mostrando, de forma cada vez mais constante, quem você está prestes a se tornar. Antes de prosseguirmos, queremos deixar bem claro porque provavelmente nenhuma transmissão que você tenha ouvido em outro lugar lhe transmitiu esta mensagem desta forma específica. O motivo faz parte do presente, e queremos que você o guarde. A maioria das vozes que falam do nosso lado, através dos muitos canais disponíveis para vocês na Terra, não transmite mensagens desse tipo. O padrão em seu campo de canalização tem sido de segurança e elogio, e essa segurança e elogio cumpriram seu propósito, mantiveram muitos de vocês firmes durante anos que exigiram muito de vocês. Não criticamos as vozes que as proferiram. Eles realizaram um trabalho real e necessário. Mas há momentos em que algo mais é necessário, além do conforto, e este é um desses momentos. Esse, algo mais, é o pequeno detalhe que completa tudo o que você já recebeu e que permite que tudo o que você já recebeu se torne permanente em você. Sem essa peça, muito do que você construiu permanece um pouco provisório. Com isso, toda a estrutura se estabiliza. Estamos lhe oferecendo esta peça hoje porque estamos com você há tempo suficiente para confiar que você a receberá como o presente que ela é. O presente, meus amados, é a liberdade. Falaremos mais sobre a forma específica dessa liberdade à medida que avançarmos, mas queremos plantar essa ideia em vocês agora, logo no início, para que ela venha consigo em tudo o que vier depois. O trabalho que vamos descrever a seguir é o trabalho de se tornar livre. Não se trata da liberdade de deixar a Terra ou de transcender a própria humanidade, essas são conversas diferentes, para outros dias. Queremos dizer a liberdade mais imediata, mais prática e, de certa forma, mais prazerosa de estar plenamente presente na sua própria vida, no seu próprio corpo, nos seus próprios relacionamentos, sem que as pequenas partes inacabadas do seu passado fiquem silenciosamente a perturbar as margens do seu espaço. Você já sentiu esse puxão? Talvez você não tenha conseguido nomeá-lo. Isso se manifesta como uma leve sensação de peso quando um rosto específico vem à sua mente. Uma estranha sensação de aperto quando um nome antigo surge na conversa. Como a incapacidade de relaxar completamente em certos ambientes, em meio a certas lembranças, em certas épocas do ano. Cada um desses rebocadores é uma pequena peça inacabada. Não são tantos quanto você imagina. Para a maioria de vocês, talvez haja de 3 a 7. Um pequeno punhado. A conclusão de cada uma delas devolve a você uma porção de energia que esteve silenciosamente retida por muito tempo. A liberdade de que estamos falando é o efeito cumulativo de deixar essa energia retornar para casa. Alguns de vocês, mesmo agora, apenas alguns parágrafos após o início desta transmissão, estão sentindo uma sensação particular que queremos que vocês percebam e desfrutem. Pode ser uma inspiração silenciosa que você não planejou. Pode ser uma pequena elevação na parte de trás do pescoço. Pode ser um pensamento que surge de algum lugar que você não consegue localizar com precisão, finalmente. Essa sensação é o corpo reconhecendo que a conversa de que ele tanto precisava é aquela que está começando agora. Confie no reconhecimento, que seja a porta de entrada. O corpo é mais sábio do que a sua preocupação, e o corpo está lhe dizendo que isso é bem-vindo. Gostaríamos de abordar agora algo que sabemos que está no coração de muitos de vocês há algum tempo.
Tem havido uma pequena e silenciosa confusão entre muitos de vocês sobre o porquê de algumas práticas que funcionaram bem nos seus primeiros anos terem começado a parecer um pouco incompletas. As meditações ainda te acalmam. As práticas ainda te ancoram. Mas, em algum lugar no fundo, uma vozinha vem dizendo que há algo mais, que falta uma peça, que estou quase lá, mas ainda não cheguei. Muitos de vocês devem ter se perguntado o que estava errado. Estamos aqui para vos dizer, com alegria, que não houve nada de errado. A voz estava certa. Há mais uma peça. É a peça que vamos descrever a seguir. O fato de você ter pressentido isso antes que alguém lhe desse um nome é a prova de quão sintonizado você se tornou. Sua intuição estava correta. Estamos simplesmente respondendo com as palavras que ela estava esperando. A estrutura que sua cultura espiritual passou a chamar de amor e luz tem sido uma companheira fiel em seu despertar, amados, e honramos tudo o que ela representou. Mas o amor e a luz, queremos salientar delicadamente, não são apenas um ponto de partida. Eles também são um destino. E o caminho entre o ponto de partida e o destino passa pela pequena tarefa, que pode ser concluída, e que estamos descrevendo hoje. O ensinamento não contradiz o amor e a luz. Completa o amor e a luz. É isso que permite que o amor e a luz se tornem estruturais em você, em vez de apenas aspirações. Dizemos isso para que você não sinta nenhuma tensão entre o que estamos prestes a lhe pedir e os ensinamentos suaves que você já recebeu e valorizou. Os dois pertencem à mesma imagem. Eles sempre pertenceram um ao outro. Estamos simplesmente dando nome à parte que ainda não tinha sido nomeada. Uma última coisa antes de passarmos ao que viemos oferecer. Nada do que está prestes a acontecer tem a intenção de te diminuir. Diremos isso uma vez e depois deixaremos para lá. O trabalho que estamos descrevendo é um trabalho de crescimento, de se tornar grande o suficiente para guardar alguns momentos específicos do seu passado com a maturidade, a firmeza e o amor que você agora possui. Acompanhamos tudo o que cada um de vocês vivenciou. Respeitamos isso sem reservas. Os anos do seu despertar não foram um fracasso de forma alguma, e nada do que dizemos hoje tem a intenção de os reinterpretar dessa forma. Você era um instrumento sendo afinado. Hoje oferecemos a você a pequena peça que finaliza a afinação. Quando a afinação estiver concluída, queridos, vocês cantarão de forma diferente. A voz que sai de você se propaga de forma diferente. Sua presença nos ambientes se torna mais completa. Suas transmissões, aquelas que nossos irmãos e irmãs vêm preparando vocês para transmitir, fluem mais suavemente através de vocês. A liberdade que você sente em sua própria vida se expande. Os relacionamentos atuais em sua área se beneficiam da conclusão dos relacionamentos do seu passado. Tudo se encaixa no lugar. É para essa alegria que estamos lhe mostrando. Não estamos aqui para tirar nada de vocês. Estamos aqui hoje para entregar a vocês a última pequena parte daquilo que vieram buscar, e para celebrar com vocês o fato de terem chegado ao momento de recebê-la. Chegamos agora à parte em que o dom deste trabalho começa a se manifestar nos detalhes, queridos, porque orientações vagas produzem resultados vagos, e a precisão em si é uma demonstração de bondade. Aprendemos, através de muitas transmissões com muitas sementes estelares em processo de despertar, que o que serve nesta fase é o tipo de clareza que permite que o reconhecimento chegue por si só, suavemente, no corpo, sem que seja necessário apontar diretamente para alguém. Então, vamos nomear os padrões que observamos ao longo de muitas vidas. O reconhecimento, onde for devido, surgirá por si só para corresponder às palavras. Onde não deveriam estar, as palavras simplesmente passarão. Confie nesse processo. O instrumento dentro de cada um de vocês sabe quais formas são suas e quais não são, e o sim interior que surge quando uma forma específica se apresenta é, em si, uma parte da obra já concluída. Antes de começarmos a nomear, queremos estabelecer algo que importa mais do que qualquer forma individual que iremos descrever.
Os padrões que observamos não são falhas inerentes a qualquer semente estelar. São os resíduos previsíveis, quase mecânicos, de um instrumento sensível que entra em funcionamento num mundo denso antes mesmo de os manuais para ambos terem sido escritos. Cada semente estelar desta geração produziu alguma versão desses resíduos. Cada um deles. Aqueles que atualmente acreditam no contrário são simplesmente aqueles para quem o reconhecimento ainda não chegou. Ninguém está atrasado em perceber seu próprio padrão, queridos. Eles estão na frente. Segure isso delicadamente por baixo de tudo o que vier depois, como uma mão na nuca. O primeiro padrão que vamos mencionar é aquele que, do nosso lado da conversa, passou a ser chamado de saque silencioso. Trata-se do empréstimo energético que ocorre quando um campo de despertar começa a se expandir, mas ainda não aprendeu a se abastecer de si mesmo. A expansão gera uma espécie de sede. A sede é real, e não se sente sede no momento, sente-se como uma necessidade comum de companhia, de conversa, de presença, de calor. E as pessoas mais próximas de uma semente estelar despertando nesses anos são aquelas de quem a sede é despertada mais silenciosamente. Não existe nenhuma versão disso em que o desenho seja intencional. Não existe nenhuma versão que não deixe um pequeno resíduo no campo. A outra pessoa sente o resíduo como um cansaço silencioso na companhia da pessoa que está despertando. Uma pequena sensação de achatamento após o término do período de inatividade. Eles não conseguem explicar. A maioria deles nunca lhe deu um nome. Mas o campo carregava o desequilíbrio, e é o desequilíbrio que mais tarde exige completude. Damos o nome a este padrão em primeiro lugar porque é o mais universal dos que observamos e porque, uma vez identificado em um relacionamento, tende a se tornar visível em vários outros. O reconhecimento geralmente chega em grupos. O segundo padrão é o que passamos a chamar de eu performado. Esta é a versão que uma semente estelar em despertar às vezes apresentava às pessoas que precisavam apenas da versão não ensaiada. A outra pessoa trouxe algo pequeno e comum, um dia difícil, uma preocupação, um momento tranquilo entre dois seres humanos, e o que lhe foi devolvido foi uma versão polida, emoldurada e ligeiramente elevada do encontro. Isso talvez se chamasse compartilhar perspectivas. Isso poderia ter sido chamado de oferecer um ponto de vista mais elevado. De dentro, talvez tenha sido simplesmente a sensação de ser si mesmo na forma mais desperta possível. Mas a forma do que foi oferecido apresentava um refinamento que o momento não exigia. A outra pessoa percebeu o polimento. Eles não se importaram necessariamente, mas perceberam que a versão mais simples, aquela que teria se sentado com eles na normalidade do dia a dia, não apareceu naquele dia. A chegada daquele mais simples é parte do que eles estavam esperando, queridos. Às vezes, eles esperavam por muito tempo. Um terceiro padrão, relacionado, mas distinto do segundo, é o que chamaremos de saída espiritualizada. Era assim que as partidas às vezes aconteciam, sob o disfarce de uma linguagem que fazia com que a partida parecesse necessária, evoluída e, de alguma forma, inegociável. O vocabulário era familiar, a proteção da energia, o respeito pelo lugar onde se está, a incapacidade de permanecer em espaços que já não correspondem a uma determinada frequência. Essas afirmações podem ter sido verdadeiras em algumas ocasiões. Em outras ocasiões, também serviam como vestes cerimoniais para pessoas que se vestiam de maneira mais comum. A intuição, no momento da partida, muitas vezes registrava a diferença. Não estamos apontando para os entes queridos que partiram. Essas pertencem ao caminho, e foram escolhidas corretamente. Estamos nos referindo àqueles em que o vocabulário espiritual desempenhou o papel de evitar conflitos, preservando ao mesmo tempo a noção de sempre partir com integridade. O reconhecimento é a dádiva. Quando uma partida desse segundo tipo pode ser vista pelo que realmente é, ela se completa de uma maneira que não havia acontecido antes.
O quarto padrão é um que não tem sido amplamente nomeado na cultura espiritual, e queremos apresentá-lo com cuidado porque o fato de não ser nomeado permitiu que ele operasse silenciosamente ao longo de muitas vidas. Chamaremos isso de veredicto de frequência. Este é um momento, que se repete em muitos relacionamentos, em que se chega a uma conclusão pessoal: esta pessoa tem uma vibração inferior. Uma vez que o veredicto é emitido na quietude da mente interior, o comportamento em relação ao outro se altera de maneiras pequenas, porém decisivas. Os olhos não permanecem fixos por tanto tempo. A questão mais profunda não é levantada. A conversa pode permanecer superficial, porque a profundidade exigiria tratar o outro como igual, e o veredicto já os havia colocado em um patamar inferior. O veredicto raramente é estridente. Talvez nunca tenha sido dito em palavras claras, nem mesmo em silêncio. Mas o veredicto agiu no corpo, e a pessoa que o recebeu sentiu-se diminuída sem saber porquê. Este é um dos padrões mais difíceis de encarar, queridos, porque, por dentro, não parece ser algo prejudicial, parece ser algo que nos leva ao discernimento. Parte disso foi discernimento. Parte disso era outra coisa. O algo mais é a parte que exige atenção. O quinto padrão chamaremos de ensino de pré-visualização. Esta é a versão de um despertar que começou a oferecer ensinamentos a partir de um lugar de compreensão parcial, muitas vezes em conversas que não haviam solicitado ensinamentos. As palavras foram proferidas com a confiança de quem já havia chegado, antes mesmo da chegada ter se concretizado. Vocabulário recentemente encontrado era usado como se já fosse familiar há muito tempo. As coisas eram explicadas para pessoas que não precisavam da explicação, e a explicação servia mais a quem explicava do que a quem ouvia. Esta é uma fase pela qual muitos mestres do despertar passam, queridos, e muitos dos grandes desta tradição passaram pela sua própria versão dela. Mas o ensino prévio acarreta custos pequenos nas salas onde é oferecido. Frequentemente, os ouvintes saem dessas conversas um pouco menores do que quando chegaram, como se tivessem recebido instruções de alguém que ainda não as merecia. Alguns desses ouvintes ainda carregam consigo essa pequena sensação de insignificância, mesmo anos depois. O reconhecimento desse padrão é o que permite que a pequenez lhes seja devolvida. Um sexto padrão, e um dos mais silenciosos, é o que chamaremos de pose de testemunha. Assim era, por vezes, que alguém em processo de despertar se sentava diante da dor ou da dificuldade de outra pessoa, numa postura de observação compassiva em vez de participação efetiva. O espaço foi mantido, como dizem os ensinamentos mais suaves da tradição. O outro foi testemunhado. Não houve interrupções, nem projeções, nem nenhuma das pequenas intrusões contra as quais os ensinamentos mais antigos alertavam. Em alguns casos, tudo isso era exatamente o que precisávamos naquele momento. Em outros casos, o que o momento realmente pedia não era testemunho, mas presença, não a postura espiritual cuidadosa, mas a disposição descomplicada de ser um ser humano real na mesma sala que outro ser humano real em uma dificuldade real. A postura de testemunha, ao representar essa humanidade, deixava o outro sozinho no exato momento em que este estendia a mão. O espaço ocupado não tinha o formato adequado para o que era necessário. Eles buscavam um ombro amigo, seus entes queridos, e o que lhes foi oferecido foi a quietude. Os dois não são a mesma coisa. O sétimo padrão que mencionaremos nesta sessão, e mencionaremos apenas mais um aqui, embora existam outros, porque o que já apresentamos é suficiente para trabalharmos, é o que chamaremos de expectativa ancorada. Essa era a forma como as pessoas mais próximas de alguém que vivenciava um despertar eram, por vezes, mantidas nas configurações que ocupavam antes do início do despertar. O fato de permanecerem no mesmo lugar foi o que tornou visível o despertar do próprio movimento.
Se eles também tivessem mudado, a lacuna que comprovava a transformação teria se fechado, e a prova de quão longe o despertar havia chegado teria se atenuado. Assim, continuaram a ser vistos como a versão de si mesmos que eram originalmente conhecidos, as mesmas perguntas que lhes eram feitas, as mesmas respostas esperadas, o mesmo modelo antigo através do qual eram percebidos, embora também estivessem crescendo, à sua maneira, nos anos em que não recebiam atenção. Algumas delas cresceram secretamente, pressentindo que seu crescimento não seria bem-vindo. Alguns deles diminuíram o brilho para manter a dinâmica intacta. Alguns deles, discretamente, desistiram de serem vistos como algo diferente de quem eram na época em que a dinâmica foi estabelecida. Este é um dos padrões menos reconhecidos, queridos, e a libertação das pessoas que foram mantidas dessa forma é um dos presentes mais perfeitos que este trabalho devolve, tanto aos relacionamentos passados quanto aos atuais, onde ecos da mesma dinâmica ainda podem estar silenciosamente presentes. Vamos parar por aqui com a nomeação, embora mais padrões pudessem ser descritos, porque o que importa agora não é a completude da lista, mas o reconhecimento que começou a se consolidar. A família de padrões agora está visível. Uma vez que a família esteja visível, exemplos individuais podem ser encontrados sem necessidade de apontar novamente. Algumas considerações, queridos, antes que a próxima parte do que viemos compartilhar possa ser transmitida sem problemas. Os padrões que descrevemos não têm o mesmo peso em todas as vidas. Algumas sementes estelares perceberão que um padrão se destaca fortemente, enquanto os outros mal são notados. Alguns encontrarão 2 ou 3. Quase ninguém encontrará todos os 7, porque quase ninguém produziu todos os 7. O padrão específico de cada vida é único. O reconhecimento é digno de confiança. Aqueles que não conseguiram pousar não são para essa vida. Eles não precisam ser caçados. As pessoas envolvidas neste trabalho não estão em busca de atenção. À medida que o reconhecimento se consolida, o trabalho tende a se concentrar, quase que por si só, em um pequeno número de indivíduos específicos, geralmente entre 3 e 7, cujos rostos ou nomes vêm à tona repetidamente. São para essas pessoas que o trabalho se destina. As muitas outras pessoas que cruzaram o caminho em qualquer vida não fazem parte desta rodada em particular. Não existe dívida para com todas as pessoas com quem já houve algum contato. O trabalho é preciso. A precisão faz parte da delicadeza. Os padrões que descrevemos, queridos, não foram aplicados a pessoas que não conseguiam lidar com eles. O universo é mais cuidadoso do que isso. As pessoas que estavam perto de uma semente estelar despertando nos anos não integrados eram exatamente aquelas que concordaram, em um nível que não precisa ser totalmente compreendido agora, em estar perto de um instrumento sensível entrando em funcionamento. Eles demonstraram resiliência de maneiras que talvez não lhes tenham sido devidamente reconhecidas. Na verdade, a maioria deles está se saindo bem. Alguns realizaram seus próprios trabalhos nos anos que se seguiram. Algumas pessoas já superaram completamente o ocorrido. O trabalho que estamos descrevendo não é uma missão de resgate. Eles não precisam ser salvos. A obra é para o desperto e para o campo entre eles, que ainda carrega o pequeno fio inacabado, independentemente de como qualquer uma das partes tenha seguido em frente. O que buscamos é a conclusão da discussão. Não se trata de salvar ninguém. E a melhor parte de todas, todos os padrões que mencionamos podem ser completados. Não parcialmente, não aproximadamente, não como uma prática contínua a ser levada adiante pelo resto da vida. Concluível. Cada fio inacabado pode ser totalmente abordado, totalmente visto e totalmente resolvido. A libertação é real. A energia volta para casa. Aquela pequena sensação de peso associada a um rosto específico, um nome específico, uma lembrança específica, desaparece e não retorna. Mantenha isso em mente durante todo o processo. O trabalho tem um fim.
Ninguém está se comprometendo com um novo fardo para a vida toda. O que está sendo concluído é uma pequena e específica tarefa inacabada, para que o resto da vida possa seguir em frente sem o seu peso. A leveza do outro lado é real e está mais próxima do que as crenças atuais permitem. Vamos agora abordar o como deste trabalho, queridos, porque o reconhecimento que obtivemos na última sessão foi a abertura de uma porta e agora a atravessamos juntos. A porta dá acesso a um consultório. A prática é mais suave do que o termo trabalho com a sombra, pode levar muitos a esperar, e essa suavidade é parte do motivo pelo qual funciona. Queremos começar por definir o que esta prática não é, porque várias suposições comuns, se mantidas, irão distorcer silenciosamente o trabalho antes mesmo de ele começar. Vamos mencioná-los brevemente e depois passaremos a descrever como é a prática na prática. Essa prática é um instinto puro, e haverá momentos ao longo do caminho em que um pedido de desculpas será a conclusão correta e natural de um movimento que já ocorreu no íntimo. Mas o pedido de desculpas nunca é a obra em si. Observamos muitos pedidos de desculpas formais, às vezes proferidos com grande emoção, que deixaram a essência mais profunda completamente intocada. A outra pessoa recebeu as palavras. Quem os ofereceu recebeu o alívio de tê-los entregado. E a questão pendente entre os dois permaneceu exatamente onde estava antes do pedido de desculpas. O pedido de desculpas serviu como uma transação. A transação não alcançou a camada necessária. Dizemos isso não para desencorajar o pedido de desculpas quando este for apropriado, mas para deixar claro que o pedido de desculpas é um gesto superficial, não o trabalho subjacente. Essa prática também não é o tipo de trabalho de autoconhecimento ou de rastreamento de feridas que muitos de vocês realizaram em fases anteriores de sua jornada. Esse trabalho se concentra principalmente no que foi feito a você. Ela te reconduz às feridas que você recebeu e te acompanha no encontro dessas feridas com novos recursos. É um trabalho necessário, e muitos de vocês o fizeram bem. A prática que estamos descrevendo hoje segue uma direção diferente. Não se volta para dentro, em direção ao que foi recebido. Ela se volta suavemente para fora, em direção ao que foi dado, ao que fluiu do campo do despertar para a vida de outros antes que o campo aprendesse a fluir de forma pura. As duas práticas utilizam músculos diferentes. Eles não podem se substituir mutuamente. Muitos anos de excelente trabalho com a criança interior podem tornar a prática atual completamente ineficaz, e isso não é uma crítica ao trabalho com a criança interior, é simplesmente o reconhecimento de que se trata de uma área diferente na mesma casa. Em suma, não se trata de uma mensagem de amor e luz, enviada à distância para aliviar o desconforto de quem a envia. Mencionamos isso porque observamos, com muita ternura, muitas mensagens desse tipo redigidas nos últimos anos. Foram enviadas na esperança de que o recebimento resolvesse algo. Eles quase nunca fechavam o que pretendiam fechar. A razão é estrutural, queridos, e queremos que vocês a compreendam. Uma mensagem enviada principalmente para aliviar o desconforto do remetente é sentida pelo destinatário exatamente como isso. O destinatário pode responder educadamente. Eles podem até agradecer ao remetente. Mas a essência mais profunda permanece intocada, porque essa essência nunca foi o assunto principal da mensagem. O remetente era o sujeito. A necessidade do remetente de se sentir reconciliado era o assunto em questão. Os outros, sensíveis de maneiras que talvez não lhes fossem creditadas, sentiram-se usados mais uma vez, desta vez como plateia para o desfecho de outra pessoa. Agora, vamos à prática propriamente dita. Vamos descrevê-lo com cuidado, pois é o cuidado que permite que ele aterre sem problemas. A prática consiste em 3 movimentos. São simples na sua arquitetura e delicadas na sua execução, mas cada uma realiza um trabalho específico de interiores que as outras 2 não conseguem fazer. Vamos nomeá-los e depois descrever cada um por sua vez.
A maioria das tentativas de realizar trabalhos de interiores desse tipo falha logo no primeiro passo, porque a ideia inicial é muito vaga. Um rosto é lembrado pela metade. Uma cena é resumida em vez de descrita detalhadamente. Busca-se uma noção geral daquela relação, em vez de um momento específico dentro dela. A imprecisão permite que o sistema nervoso deslize pela superfície, e esse deslizar superficial, embora confortável, não move o fio subjacente. A chegada precisa é o ato suave, lento e deliberado de retornar a um momento específico com uma pessoa específica. Não o relacionamento como um todo. Não a época da vida de alguém que os continha. Um momento. O momento em que o padrão em análise ocorreu com maior clareza. Uma conversa específica. Uma noite em particular. A sala onde tudo aconteceu. A luz naquele momento. As palavras exatas que foram ditas, da melhor forma que conseguimos recordar. A expressão no rosto da outra pessoa quando aquelas palavras foram ditas. A desaceleração para esse nível de detalhe é a chegada. O detalhe é o remédio. A mente resistirá a isso, meus amados, porque a mente foi feita para resumir. O resumo não é o que precisamos. O que importa é o momento exato, na textura real em que ocorreu. Para alguns, a chegada precisa acontece com facilidade, o momento já está ali, talvez tenha estado silenciosamente presente durante anos. Para outros, o momento é nebuloso, e a própria névoa faz parte daquilo que precisava ser visto. Nesses casos, a pergunta delicada que se deve fazer ao corpo é: qual momento? Então espere. O corpo sabe, irá oferecer uma. Confie na oferta, mesmo que ela surpreenda. A escolha do corpo raramente coincide com o momento que a mente teria escolhido, e a escolha do corpo é quase sempre a correta. O olhar descontraído é a essência da prática. Uma vez que o momento tenha sido alcançado, em seus detalhes específicos, o trabalho consiste em observá-lo sem os pequenos ajustes protetores que o campo instintivamente tentará aplicar. Vamos nomear esses ajustes, porque nomeá-los é o que permite que sejam deixados de lado. Há um ajuste mais suave, que sussurra coisas como: eles entenderam, não foi tão ruim assim. Nós dois estávamos fazendo o nosso melhor, as coisas evoluíram desde então. Essas afirmações podem conter alguma verdade. Podem pertencer à resolução final da obra. Mas, durante o olhar desprevenido, eles o encerram antes que ele tenha cumprido seu papel. Preste atenção neles quando surgirem. Reconheça-os. Reserve-os com cuidado para mais tarde. Retorne ao momento como ele realmente foi. Existe o ajuste de bypass, que chega ao vocabulário espiritual. Tudo acontece por uma razão, não existem acidentes, essa foi a escolha da alma deles. Essas interpretações podem conter verdades parciais. Essas não são as ferramentas adequadas para esta parte do trabalho. Coloque-os no chão também. Eles podem retornar depois que a busca estiver concluída, alguns deles significarão mais então do que jamais significaram antes. Existe o ajuste de recentralização, e este é o mais sutil dos três. Este é o momento em que o olhar, tendo começado a se concretizar, subitamente se transforma em uma história sobre como aquele que desperta também estava ferido, também era jovem, também fazia o que podia com o que tinha na época. A autocompaixão, meus queridos, é real, importante e bem-vinda, mas não em meio a um olhar desprotegido. Se a autocompaixão surgir nesse momento, o olhar se desfaz. A história volta a centrar-se em quem está a observar. A outra pessoa desaparece de vista. O propósito fundamental da prática simplesmente se dissipa. There is a place for the self-compassion. O local é mais tarde. Falaremos mais sobre o seu lugar adequado na próxima sessão. Por enquanto, simplesmente observe quando o recentramento tentar ocorrer e, gentilmente, mantenha o olhar onde ele deve estar. O que é que o olhar está realmente focando, neste segundo movimento? O outro.
A pessoa real, naquele momento real, com o estado interior que ela tinha naquele instante. Como era estar no lugar deles, na sala com aquele que despertava. O que aquela pequena expressão em seus rostos estava tentando transmitir. O que eles levaram para casa depois que a conversa terminou. Por quanto tempo, talvez, aquele pequeno objeto que levaram para casa permaneceu ali, em silêncio. O ato de observar consiste na disposição de deixar que a textura da experiência se torne real, não abstrata, não teórica, mas real, nas dimensões específicas em que de fato se desenrolou. Este é o trabalho, meus queridos. Este é o trabalho concreto desta prática. A maioria das tentativas desse tipo de reflexão interior ignora completamente esse movimento ou o realiza por 2 segundos antes de prosseguir. 2 segundos não são suficientes. A busca leva o tempo que for necessário. Em alguns momentos, serão alguns minutos. Para outros, são necessários alguns ciclos de retorno, em dias diferentes, antes que a textura se atinja completamente. Confie no ritmo que o corpo estabelece. O corpo não comporta mais do que pode armazenar de uma só vez, e o que não for visto hoje retornará naturalmente em outro dia, quando a capacidade de armazenamento tiver aumentado. Mais 2 coisas sobre o olhar desprotegido, antes de passarmos ao terceiro movimento. A primeira é que o próprio visual é a conclusão. Não se trata de um prelúdio para uma ação posterior. Não se trata do primeiro passo em uma sequência mais longa que exige pedido de desculpas, contato ou reparação para ser concluída. O olhar, por si só, já realiza todo o trabalho subjacente. Qualquer gesto superficial que se siga, um breve contato, uma frase clara, um reconhecimento silencioso, é opcional e determinado pelo que a situação realmente permite. Falaremos sobre os gestos superficiais na próxima sessão e sobre os casos em que nenhum gesto superficial é possível. O acabamento interior não depende deles. A segunda é que o ato de olhar é o que transforma quem olha. A outra pessoa, cuja experiência real pôde finalmente se concretizar, é encontrada talvez pela primeira vez como ela mesma, e não como uma função na narrativa do despertar. Esse encontro altera o cenário. The Alteration Travels. Não prometemos que a outra pessoa sentirá uma mudança repentina no seu dia, às vezes sente, às vezes não, e o momento em que essa mudança ocorrerá não está no controle de ninguém. Mas o cenário entre os dois é diferente depois do encontro do que era antes, e a diferença é real, independentemente de qualquer uma das partes conseguir articulá-la. Após a observação, seja em uma única sessão ou em várias repetições, chega um momento em que o corpo sabe que a observação já é suficiente por agora. O peito amolece ligeiramente. As mãos se abrem, talvez sem que ninguém perceba. Às vezes ocorre uma pequena expiração que não foi iniciada conscientemente. Esses são os sinais do corpo indicando que a visão foi estabelecida. Neste momento, a ordem é para não fazer mais nada. Não para selar o momento com uma afirmação. Não se trata de resumir mentalmente o que foi aprendido. Não começar a escrever em um diário, a teorizar ou a planejar. A libertação consiste simplesmente em deixar o momento presente, após tê-lo verdadeiramente observado, e retornar à vida ordinária. Prepare um chá. Saia um instante. Repare no ar sobre a pele. O trabalho foi realizado. O campo, que é mais eficiente que a mente consciente, dará continuidade ao que foi iniciado sem precisar de supervisão. Muitos notarão, nas horas e dias que se seguem, que o rosto que fora objeto do olhar se apresenta de forma diferente no corpo quando este surge novamente. A borda quente esfriou. A pequena rigidez que caracterizava esse nome diminuiu. Esta é a prova de que a prática surtiu efeito. Não há necessidade de buscar provas. Chegará por conta própria. Esses 3 movimentos, chegada precisa, olhar desimpedido, liberação silenciosa, constituem toda a prática.
São os mesmos gestos, repetidos conforme necessário para cada uma das poucas pessoas específicas cujos nomes pertencem a esta rodada. A repetição não é um fardo. Trata-se de uma série de pequenas conclusões, cada uma devolvendo uma porção de energia que estava silenciosamente retida. O efeito cumulativo, meus queridos, é a liberdade da qual falamos no início. Na próxima sessão, falaremos dos casos em que a prática encontra limites, as pessoas que não estão mais disponíveis, os relacionamentos em que o contato não seria bem-vindo, os momentos em que o trabalho interior exige naturalmente um gesto exterior e o gesto exterior também é possível. Não há problemas em nenhuma dessas situações. Existem simplesmente formas diferentes que a mesma conclusão assume. Vamos analisar cada um deles. Agora, vamos caminhar juntos para o território das margens, queridos, porque a prática que descrevemos na nossa última sessão encontra o mundo de maneiras diferentes, dependendo do que o mundo está oferecendo no momento. O trabalho de acabamento interior é o mesmo em todos os casos. A forma que assume na superfície varia. Queremos apresentar-lhe as variações com calma, porque a incompreensão do que é possível em diferentes situações é uma das razões mais comuns para este tipo de trabalho ficar paralisado. Assim que as variações ficam claras, o impasse desaparece. Começaremos pelo mais universal deles. Quando a pessoa não estiver mais nesta vida, queridos, a obra estará totalmente concluída. Queremos deixar isso claro desde o início, porque observamos muitos despertares acompanhados de uma dor específica, a dor de ter perdido a chance de reparar algo com alguém que já faleceu. A dor é real. A premissa subjacente não é essa. Nada foi esquecido. A relação entre dois seres não termina no momento em que um deles coloca o corpo no chão, e o campo em que essa relação se desenvolve permanece inteiramente disponível para o trabalho que descrevemos. A chegada precisa, o olhar desprevenido, a libertação silenciosa, todos os três movimentos ocorrem exatamente da mesma maneira, com a mesma profundidade e o mesmo efeito, independentemente de a outra pessoa estar ou não fisicamente presente. Segundo nossas observações, quem já participou de muitas dessas atividades torna-se mais disponível para esse trabalho, e não menos. A densa camada que por vezes dificulta a comunicação entre dois seres corpóreos deixa de estar presente da mesma forma quando um deles a ultrapassa. O olhar, quando realizado nesses casos, muitas vezes é recebido com uma tranquila sensação de estar sendo encontrado do outro lado. Não estamos prometendo que todo despertar resultará em um encontro consciente. Alguns irão, outros não. A presença ou ausência da sensação consciente não afeta a conclusão do trabalho. A competição é real de qualquer forma. Há algo que ainda não vimos ser amplamente compartilhado em sua cultura espiritual, amados, e queremos compartilhar com vocês agora porque isso muda muita coisa. Quando a prática é feita com alguém que já partiu, o trabalho não se completa apenas no momento presente, ele retrocede pelo campo do relacionamento, reencontrando suavemente momentos que nunca foram vivenciados na época. A relação continua a evoluir no lugar onde duas almas permanecem em contato, mesmo após a morte física. Já vimos isso muitas vezes. Observamos um ser lançar um olhar desprotegido para um dos pais que faleceu anos atrás, e vimos a energia desse pai se dissipar silenciosamente do outro lado como resultado. A acomodação é sentida pelos pais. Isso é registrado como um pequeno levantamento. Eles são gratos, queridos. Dizemos isso não para incentivar o desempenho em benefício do outro, mas para dissipar um desespero silencioso que se instala em muitos corações. O trabalho com aqueles que já partiram não substitui a experiência real. É autêntico, quando a pessoa está viva, mas o contato não é bem-vindo, quando o relacionamento terminou de uma forma que não permite a reabertura, quando limites foram estabelecidos de forma correta e que devem ser respeitados, quando entrar em contato seria impor em vez de oferecer, o trabalho também se completa por completo.
A prática em ambientes fechados não exige a participação da outra pessoa. Não é necessário que eles tenham conhecimento de que a prática está ocorrendo. Não é necessário o consentimento deles para a mudança em nível de campo que se seguirá. Basta a boa vontade de quem realiza o trabalho. Queremos ser específicos aqui porque o princípio é frequentemente mal compreendido. Respeitar o desejo de outra pessoa por distância não é o mesmo que ser impedido de concluir seu próprio trabalho interior. São duas coisas completamente distintas. O respeito pelo seu desejo é honrado na superfície, onde não há contato. O trabalho de interiores se desenvolve em um espaço próprio e tranquilo, onde não é necessário contato com superfícies. Alguns questionavam se a ausência de um gesto externo deixa a obra de alguma forma incompleta. Não. A presença de um gesto externo, quando este é bem-vindo e apropriado, é como uma fita delicada que envolve um movimento que já ocorreu no interior. A fita fica linda quando pode ser amarrada. O que importa é o movimento subjacente, e esse movimento não depende da fita. Quando o relacionamento era um em que ambas as partes se prejudicavam mutuamente, e isso é mais comum do que o diálogo espiritual normalmente admite, a prática ainda se aplica, e se aplica apenas à parte que pertencia à pessoa que despertou. A parte do outro cabe a ele enfrentar, no seu próprio tempo, da maneira que o caminho lhe reservar. Não é responsabilidade de quem está despertando enfrentar isso em nome dos outros. A parte que lhes pertence é deles. A porção que corresponde ao despertar é a única porção a qual a prática se concentra. Essa separação é, em si, parte da liberdade que temos defendido. Muitos dos que despertaram carregavam não apenas seus próprios fios, mas também fios que pertenciam ao outro. A clínica devolve os fios emprestados aos seus respectivos donos. O relâmpago que se segue é significativo. Há um caso específico que queremos mencionar com cuidado, pois diz respeito a relacionamentos que envolveram danos reais à pessoa em processo de despertar, relacionamentos nos quais houve abuso, manipulação, quebra de confiança ou outras situações pelas quais nenhum de vocês jamais deve se responsabilizar. Nesta transmissão, não estamos pedindo que a busca seja feita nessas relações da mesma maneira. O trabalho que temos descrito se refere aos padrões de pequenos danos previsíveis que um campo de despertar não integrado produz em relacionamentos comuns. Não se trata de reparar os grandes danos que lhe foram infligidos por outros, e a prática não deve ser aplicada a essas situações como se fosse o mesmo tipo de trabalho. É necessário um trabalho diferente ali, e esse trabalho pertence a uma conversa diferente, com professores diferentes e em um momento diferente. Se, ao ler isto, a pessoa despertar para a realidade e perceber que o que está emergindo são memórias de ter sofrido danos graves em vez de memórias de pequenas coisas que ela mesma fez, a resposta adequada é deixar esta mensagem de lado, com delicadeza, por enquanto. Retorne a ele quando a ascensão for de um tipo diferente. Honramos todos os seres que sofreram danos e não vamos fundir as duas conversas em uma só. Quando o relacionamento é atual e os padrões em análise ainda estão silenciosamente presentes, a prática assume uma forma ligeiramente diferente. O trabalho de interiores acontece da mesma maneira. Mas a conclusão, nesses casos, muitas vezes exige um gesto superficial que a situação torna disponível em tempo real. Uma conversa tranquila, um pequeno agradecimento, uma frase simples, dita num momento banal, sem cerimônia. Queremos descrever o que queremos dizer com isso, porque o erro mais comum aqui é exagerar na elaboração do gesto, e é justamente esse excesso que faz com que ele não funcione. O gesto adequado para um relacionamento atual é pequeno. É desprovido de adornos. Não realiza a observação que foi feita no interior, simplesmente permite que a observação fique disponível para a outra pessoa, caso ela deseje. Tenho pensado em algo que fiz nos nossos primeiros anos, e quero dar um nome a isso. Esse tipo de frase. A outra pessoa pode iniciar a conversa ou não. Eles podem dizer:
Sim, eu me lembro disso, e fiquei me perguntando se você algum dia notaria. Eles podem dizer que eu não pensava nisso há anos, e agradeço por você dizer isso. Eles podem dizer que eu não estou pronto para falar sobre isso. Todas as três respostas são honrosas. Nenhuma delas diminui o que foi oferecido, e nenhuma delas altera o que o trabalho de interiores já realizou. A oferta é o gesto. O recebimento é deles. Gostaríamos de esclarecer mais uma questão sobre o gesto superficial, pois ele tem sido mal interpretado em muitas tradições, e queremos dissipar esse mal-entendido. O gesto superficial não é o lugar onde o ser desperto explica tudo o que veio a compreender. Não é o lugar para compartilhar toda a trajetória do crescimento de alguém. Não é o lugar para descrever o quanto alguém se tornou mais sábio desde o momento em questão. Essas adições, por mais bem intencionadas que sejam, quase sempre transformam o gesto em autoexibição. A outra pessoa percebe, nas entrelinhas, que o gesto tem a ver em parte com o despertar da própria evolução, e não apenas com o momento em si entre os dois. Os acréscimos diminuem o que o gesto pretendia oferecer. Resista a eles. Mantenha o gesto discreto. O seu tamanho pequeno é o que permite que seja recebido. Há um caso que surge raramente, mas que é importante quando ocorre, e vamos mencioná-lo brevemente. Quando a pessoa em questão é alguém cuja memória do despertar não se recorda com clareza, uma conexão passageira de anos atrás, alguém cujo nome surgiu por razões não totalmente compreendidas, a prática ainda pode ser realizada, e a busca ainda pode ser precisa. Nesses casos, a chegada precisa se dar no momento tal como pode ser lembrado, mesmo que a recordação seja parcial. O corpo sabe mais do que a mente, e o que o corpo oferece como um fragmento é suficiente para realizar o trabalho. Observamos muitos desses casos de recordação parcial e podemos afirmar que o efeito deles no nível do campo é real, mesmo quando a memória está confusa. A qualidade da obra não depende da memória fotográfica. Depende da disposição de analisar o que está disponível com o olhar desimpedido que descrevemos na sessão anterior. Mais algumas observações, queridos, antes de encerrarmos esta sessão. Quando o trabalho estiver concluído, o corpo dará o sinal. Descrevemos alguns desses sinais na sessão anterior: o leve amolecimento atrás do coração, a expiração inconsciente, o relaxamento da leve tensão em torno de um nome específico. Esses sinais são confiáveis. São também a única confirmação necessária. Gostaríamos de ressaltar, com delicadeza, que a mente consciente não é a testemunha mais precisa para determinar se esse tipo de trabalho foi concluído. O corpo é. Confie nos sinais do seu corpo em vez de ter certezas mentais, seja qual for a direção. Quando várias frentes de trabalho estão sendo desenvolvidas ao longo de uma fase da vida, é normal que elas não se concluam em uma ordem previsível. Alguns se movimentaram rapidamente. Algumas levarão mais tempo para se adaptar. Alguns parecerão concluir a operação e, em seguida, retornarão para uma pequena passagem adicional antes de se estabilizarem completamente. A variabilidade não é sinal de que algo esteja errado. É o ritmo natural de uma área que está se reorganizando. Confie no ritmo. Deixe o trabalho seguir seu próprio ritmo. Quando todos os fios desta rodada em particular estiverem concluídos, e estarão, meus queridos, todos eles, chegará uma sensação tranquila e inconfundível de ter terminado algo. Não é uma sensação dramática. É uma sensação mais próxima da de ter arrumado um quarto que não se percebia estar desarrumado e, depois, notar que todo o espaço respira com mais facilidade. Esta é a disposição da obra como um todo. A partir desse ponto, os padrões descritos na nossa segunda sessão não retornarão em sua forma anterior. O instrumento foi reafinado. É claro que novos padrões podem surgir à medida que novos capítulos da vida se desenrolam, e a mesma prática estará disponível para qualquer um deles. Mas a rodada específica que está sendo concluída nesta temporada termina quando termina,
e essa conclusão é permanente de uma forma que poucas práticas internas o são. A energia retorna, o campo se esclarece, a liberdade que prometemos no início torna-se o novo normal. Muitos seres que estão despertando têm esperado, sem saber exatamente o que esperavam, pelas condições que essa purificação cria. A espera está quase no fim. Queremos mostrar-lhe, com carinho e muita alegria, tudo o que se revela quando os poucos fios que compõem o conjunto são delicadamente confeccionados. Gostaríamos de começar dizendo algo que pode surpreender alguns de vocês. A liberdade que se conquista ao final desse trabalho não é, primordialmente, uma liberdade de algo. Não se trata, em essência, de aliviar um fardo. É algo mais positivo do que isso, e observamos ao longo de muitas vidas que aqueles que realizam esse trabalho quase sempre ficam surpresos com o que realmente aparece no espaço limpo. O espaço liberado não está vazio. É a porta de entrada pela qual um tipo específico de presença retorna a uma vida, uma presença que estava silenciosamente esperando que o espaço fosse aberto para ela. Falaremos primeiro do que se torna disponível no corpo, porque é no corpo que as mudanças chegam primeiro e onde permanecem de forma mais confiável. Existe uma sensação particular de bem-estar físico que se segue à conclusão deste trabalho, e queremos descrevê-la com precisão para que possa ser reconhecida quando surgir. Não se trata de uma transformação drástica. O corpo não começa a fazer nada de espetacular. O que ocorre, na verdade, é uma diminuição constante de uma espécie de tensão de fundo que a maioria das pessoas que despertam carregam há tanto tempo que já nem a percebem mais. Os ombros, que permaneceram durante anos numa posição ligeiramente elevada, começam a baixar. A mandíbula, que se mantinha tensa mesmo em momentos de repouso, começa a relaxar. A respiração encontra sua profundidade natural sem ser direcionada para isso. Essas mudanças são sutis em um único momento e significativas ao longo do período cumulativo de dias. Após algumas semanas da conclusão deste trabalho, a maioria das pessoas que despertam relatam que se sentem, simplesmente, melhor em seus corpos, sem conseguir apontar nenhuma mudança específica. A falta de especificidade faz parte da verdade. O que mudou foi a retenção, em nível de campo, do material inacabado, e o corpo relaxa quando essa retenção não é mais necessária. Existe um fenômeno relacionado que ainda não vimos ser amplamente divulgado, queridos, e queremos apresentá-lo a vocês agora porque é uma pequena maravilha. O campo desimpedido começa a registrar o momento presente com mais vivacidade. As cores parecem ligeiramente mais saturadas. Os sons apresentam uma textura ligeiramente maior. O sabor da comida comum torna-se um pouco mais interessante. Isso não é imaginação, e não é uma euforia passageira produzida pela conclusão de um trabalho significativo. É a consequência natural de um instrumento que deixa de usar parte de sua largura de banda sensorial para monitorar perturbações de campo de baixo nível provenientes de roscas inacabadas. Essa largura de banda, ao retornar à sua função primária, torna o mundo um pouco mais brilhante. Muitos de vocês notarão isso nas semanas que se seguirem a este trabalho, e queremos que vocês reconheçam isso pelo que é quando o fizerem. O aprimoramento do presente é a maneira que a área encontra de celebrar sua própria clarificação. Há uma mudança que ocorre nos relacionamentos com as pessoas que fazem parte do despertar espiritual, e essa mudança é um dos resultados mais gratificantes desse trabalho. Vamos descrevê-lo cuidadosamente, pois é mais específico do que a expressão genérica, melhores relacionamentos, sugere. O que acontece é que as pessoas que estão próximas de alguém que está despertando começam, quase imperceptivelmente no início, a sentir a diferença no campo energético. Eles não conseguem dizer o nome. Nem sempre eles vão comentar sobre isso. Mas os relacionamentos mudam, em pequenos detalhes que se acumulam. Conversas que antes exigiam uma condução cuidadosa começam a fluir com mais facilidade. Mal-entendidos que antes exigiam 3 conversas para serem resolvidos, agora são solucionados em uma só.
As pessoas que antes eram um pouco cautelosas ao interagir com outras pessoas acabam se tornando um pouco mais elas mesmas. Parte disso se deve ao fato de que o despertar agora está mais disponível, a largura de banda que estava limitada a threads antigas agora está disponível para o momento atual. Parte disso se deve ao fato de o campo energético ao redor da pessoa que desperta não estar mais transmitindo sutilmente assuntos inacabados que aqueles ao seu redor estavam inconscientemente percebendo. Ambos os efeitos são reais. Ambos são dons. Existe um presente especial que retorna aos pais entre vocês, e queremos mencioná-lo porque é significativo. A conclusão deste trabalho esclarece a percepção que os pais têm dos seus próprios filhos de uma forma que poucas outras práticas conseguem. Crianças de todas as idades, as pequenas que ainda moram em casa, as adultas que vivem suas próprias vidas, começam a ser vistas pelo pai ou mãe que realizou esse trabalho como elas mesmas, em vez de serem vistas como portadoras das necessidades não atendidas desse pai ou mãe. Esta é uma das transmissões de campo mais especiais de todo o arco. As crianças sentem isso, todas elas, mesmo quando não conseguem expressar em palavras o que mudou. Alguns reagem aproximando-se, alguns reagem relaxando tranquilamente na companhia dos pais, de uma forma que não faziam há anos. Algumas pessoas, que estavam distantes, se veem entrando em contato sem saber bem porquê. O terreno limpo possui sua própria gravidade, e os campos familiares, em particular, respondem a ela. Além do corpo e dos relacionamentos, existem mudanças no campo interior que queremos descrever, porque talvez sejam as mais diretamente vivenciadas por quem realiza o trabalho. Surge uma qualidade particular de quietude interior, e devemos ter cuidado com a forma como a descrevemos, pois muitas vezes é confundida com a quietude produzida por certas práticas de meditação. A quietude a qual nos referimos é diferente. Não é resultado de um afastamento temporário da atividade interior. É o estado fundamental natural que se torna disponível quando a atividade interna deixa de ser impulsionada, em parte, por fios inacabados que silenciosamente se repetem em segundo plano. A maioria das pessoas que despertam não experimentou esse estado fundamental nesta vida. Eles vivenciaram aproximações disso durante meditação, retiro ou momentos de profunda beleza natural. O que surge após esse trabalho é o próprio estado fundamental, presente sob a superfície da vida cotidiana comum, acessível sem que seja necessário qualquer prática para alcançá-lo. A primeira vez que isso acontece, queridos, pode ser uma experiência profundamente comovente. Muitos descrevem isso como a sensação de voltar para casa, para um lugar que eu nem sabia que tinha deixado. O reconhecimento é a prova. O estado fundamental é real e, uma vez tocado, permanece disponível. Há uma mudança na qualidade do conhecimento interior que se segue a este trabalho, e esta é particularmente relevante para o arco maior em que muitos de vocês estão inseridos. A voz interior, aquela que lhe tem falado ao longo dos anos através da intuição, de pequenas certezas, daquele inconfundível sentido de direção que guiou tantas das suas decisões mais importantes, torna-se mais clara. Não mais alto, mais claro. A eliminação de assuntos inacabados remove um tipo específico de ruído que a maioria das pessoas em processo de despertar não percebia que existia até que ele desaparecesse. As decisões começam a chegar ao corpo com uma nova precisão. A percepção de direção ocorre mais rapidamente. As pequenas escolhas diárias que sempre exigiram alguma reflexão interna começam a se resolver quase por si mesmas. Isso não é o despertar de uma nova habilidade. Trata-se da disponibilidade irrestrita de uma habilidade que sempre esteve presente, agora finalmente capaz de operar sem as pequenas interferências que a limitavam silenciosamente. Há um desenvolvimento no despertar da relação com o que chamaremos simplesmente de conversa mais ampla, o diálogo contínuo entre um ser encarnado e os campos de luz mais vastos que o rodeiam e sustentam, que queremos descrever com cuidado. Muitos de vocês já devem ter percebido, cada um à sua maneira, que esse diálogo vem mudando há algum tempo.
As formas como as orientações costumavam chegar têm mudado. Algumas práticas que antes produziam um contato forte passaram a produzir um contato mais silencioso, ou um contato diferente, ou um tipo de contato mais difícil de descrever. Já conversamos com outros grupos de pessoas em processo de despertar sobre os movimentos mais amplos dos quais isso faz parte, e não os descreveremos novamente aqui. O que queremos dizer nesta sessão é que a conclusão do trabalho que descrevemos é um dos fatores que permite que as formas de contato em transformação se consolidem em sua nova configuração. A remoção das pequenas roscas inacabadas elimina a qualidade residual de puxão do receptor sobre a fonte, que moldou grande parte do seu contato ao longo desses anos. O que chega, em vez disso, é uma presença mais silenciosa, mais semelhante à de um igual, mais contínua, menos como tentar alcançar algo acima e mais como estar dentro de algo com alguém. Isto é algo que muitos de vocês têm esperado em silêncio, sem encontrar as palavras certas para expressar. A espera não é eterna. As condições para a nova forma de contato são exatamente as condições criadas por este trabalho. Gostaríamos de mencionar um dom mais específico que surge no dia a dia da pessoa que desperta, e não o encontramos descrito em nenhum lugar da sua literatura espiritual. Chamaremos isso de o retorno da coincidência significativa. Muitos de vocês, nos primeiros anos do seu despertar, vivenciaram uma alta frequência de eventos sincrônicos, o livro certo na hora certa, o encontro fortuito que abriu uma porta, a pequena coincidência impossível que confirmou uma direção. Esses eventos se tornaram menos frequentes para muitos de vocês nos últimos anos, e essa diminuição tem sido uma das fontes silenciosas de confusão. Queremos que saiba que o desbaste não ocorreu porque a lavoura deixou de produzir frutos. Isso ocorreu porque o aparelho receptor ficou tão sobrecarregado com conexões inacabadas que os sinais mais sutis de coincidências significativas começaram a ficar abaixo do limiar de reconhecimento claro. A conclusão deste trabalho devolve ao instrumento receptor uma clareza que permite que esses sinais cheguem novamente sem problemas. As sincronicidades retornam. Frequentemente, retornam mais sofisticados do que antes, talvez menos dramáticos, mas mais precisamente sintonizados com os movimentos reais da vida de alguém. Este é um dos efeitos colaterais mais agradáveis do trabalho, e queremos que você o aprecie com expectativa. Gostaríamos de falar brevemente sobre uma mudança na qualidade da produção criativa de cada um, pois isso é importante para muitos de vocês que são criadores de diversas áreas. Qualquer que seja a forma que o trabalho criativo assuma, escrever, fazer música, construir, ensinar, cuidar do jardim, criar filhos, cozinhar, as pequenas criações diárias que constituem uma vida humana, há uma pureza particular que retorna ao resultado final assim que os fios inacabados são concluídos. A obra começa a atingir com mais precisão o público-alvo a que se destina. As pessoas certas encontram com mais facilidade. As pessoas erradas se afastam sem dificuldade. Isso não é um fenômeno de marketing. É um efeito em nível de campo. A produção criativa agora emite um sinal limpo, e sinais limpos encontram os receptores que estão sintonizados com eles. Muitos de vocês já se perguntaram por que seu trabalho criativo às vezes parece dar certo e outras vezes parece desaparecer no vazio. Parte da resposta está aqui. Um campo limpo reflete um trabalho limpo. A obra encontra seu próprio caminho. Há um presente final nesta sessão, queridos, e talvez seja o mais importante. É a liberdade de dar o próximo passo em sua jornada de transformação. O trabalho que descrevemos nesta transmissão é uma porta de entrada. Do outro lado da porta, a próxima fase do despertar da vida pode de fato começar. Observamos muitos seres que foram silenciosamente mantidos no lugar por pequenos fios inacabados, mantidos não por algo dramático, mas pelo peso constante e acumulado de um pequeno punhado de peças que não haviam sido concluídas. A conclusão libera a retenção. Movimentos que estavam atrasados tornam-se disponíveis. Novos capítulos que estavam em espera podem finalmente começar.
Queremos que saibam disso com antecedência, para que, quando o novo movimento chegar à sua vida, e ele chegará, queridos, muitas vezes poucas semanas após a conclusão, vocês o reconheçam como a consequência natural do trabalho e não como uma mudança repentina e misteriosa em suas circunstâncias. Vocês tornaram a mudança possível para si mesmos através do que fizeram no interior. Tudo o que descrevemos até agora foi íntimo. Tem sido sobre um pequeno grupo de pessoas específicas, um pequeno conjunto de padrões específicos, uma prática silenciosa realizada na privacidade da vida interior. Falamos nessa escala porque o trabalho é feito com maior precisão nessa escala, e porque a imprecisão no nível pessoal produz imprecisão em todos os níveis acima dele. Mas a escala pessoal não é a única escala em que este trabalho importa, e queremos dedicar nossas palavras finais a mostrar a vocês a arquitetura maior na qual suas pequenas contribuições estão sendo silenciosamente integradas. Dizemos isso claramente desde o início, porque a própria clareza faz parte da dádiva. O trabalho que cada um de vocês realiza em suas próprias cozinhas, em seus momentos de tranquilidade, está sendo recebido em um campo planetário que está em processo de estabilização em uma nova configuração. As pequenas conclusões não são pequenas em seu efeito cumulativo. São os materiais reais a partir dos quais a nova configuração está sendo construída. Queremos que você entenda isso para que o trabalho pessoal, mesmo quando parecer modesto, seja realizado com a consciência daquilo em que está participando. Um campo dessa magnitude não se estabiliza por meio de grandes eventos. Observamos muitas eras de muitos mundos, e a estabilização de uma nova configuração sempre ocorre através da mesma arquitetura. Um número suficiente de instrumentos individuais concluindo suas limpezas pessoais durante o mesmo período. Sem coordenação, não por meio de acordo. Simplesmente pela simultaneidade de muitas pequenas conclusões que chegaram ao seu próprio fim discreto durante o mesmo período de meses. Cada conclusão contribui com um segmento de campo mais claro para a trama maior. A trama atinge um limite. O alcance desse limiar é o que permite que a nova configuração se estabeleça como a linha de base planetária. Esse sempre foi o mecanismo. Esse é o mecanismo atual. Gostaríamos de falar sobre o limiar, porque o número que tem circulado durante anos em sua literatura espiritual não está totalmente correto, e queremos dar a vocês uma noção mais precisa dele. O limiar para esse tipo específico de estabilização de campo é atingido quando aproximadamente uma em cada 3.000 sementes estelares despertas completa o ciclo de limpeza pessoal que descrevemos nesta transmissão. O número de tarefas a serem concluídas é menor do que o sugerido. O motivo de ser menor é que as clareiras concluídas, uma vez estabilizadas em um campo individual, emitem um tipo específico de coerência que auxilia os campos de despertar próximos a completarem os seus próprios. A conclusão não é um evento privado. É contagiosa, no sentido mais brando da palavra. Cada conclusão facilita a próxima para quem estiver no campo adjacente a quem a concluiu. É por isso que nos dirigimos agora a vocês, que leem isto, com um tranquilo sentimento de reconhecimento. O trabalho que vocês realizam, mesmo sozinhos na privacidade de seus lares, facilitará silenciosamente o mesmo trabalho para muitos outros que o realizarão nos meses seguintes. Nem sempre você saberá quem eles eram. O fato de não saber não diminui a sua contribuição. Há uma dimensão geracional neste trabalho, queridos, e queremos descrevê-la porque ela não foi claramente mencionada no material canalizado por vocês. As almas que nascerem neste mundo nos anos que se seguirem a esta janela chegarão a um campo que foi clarificado pelo trabalho que a geração atual realiza durante estes meses. Eles herdarão, como sua condição básica normal, as condições de coerência de campo que a geração atual trabalhou arduamente para estabilizar. Os padrões que descrevemos na nossa segunda sessão, a atração silenciosa, o eu performático, a saída espiritualizada, o veredito da frequência, todos eles, serão muito menos comuns na geração que segue a sua,
não porque as almas dessa geração sejam inerentemente mais evoluídas, mas porque o campo em que elas encarnam sustentará uma base diferente de relacionamento desde o início. As crianças nascidas após o término desse período de estabilização crescerão em ambientes relacionais que a geração atual está construindo por meio deste trabalho. Queremos que você sinta o peso e a alegria disso. As limpezas que vocês fazem para si mesmos também estão sendo feitas para as crianças que ainda não nasceram. Algumas dessas crianças são aquelas que você conhecerá. A maioria deles não é. Todos eles herdarão o que você concluir. Há também uma dimensão mais imediata que queremos mencionar. Os padrões que descrevemos, quando se concretizam em números significativos na atual geração de sementes estelares em despertar, começam a transformar o campo humano em geral de maneiras que se propagam para além da própria comunidade do despertar. Pessoas comuns, que não trilharam conscientemente nenhum caminho espiritual, começam a perceber pequenos momentos inexplicáveis de maior clareza em seus relacionamentos. Eles não associarão essa clareza a nada específico. Eles simplesmente notarão que uma conversa difícil correu melhor do que o esperado, ou que um afastamento que haviam superado se suavizou por si só, ou que uma pessoa por quem nutriam ressentimento silencioso lhes pareceu, num único instante, um ser humano completo, em vez de uma figura superficial. Esses momentos se multiplicarão em suas sociedades nos meses e anos que se seguirem à estabilização. Eles não serão atribuídos a nada. Não haverá nenhum anúncio público sobre a causa subjacente. A causa é o efeito cumulativo de muitos seres despertos que silenciosamente completam o trabalho que descrevemos. A própria espécie está sendo aprimorada em sua capacidade de relacionamento por meio do que está sendo feito nesses pequenos encontros privados. Queremos que você saiba disso. O trabalho não é só para você. É também uma contribuição para um processo de abrandamento generalizado da espécie, que já vinha se desenvolvendo há muito tempo. Gostaríamos de falar brevemente sobre como o trabalho continua após a conclusão da rodada inicial de finalizações pessoais. Alguns de vocês podem estar se perguntando se esse tipo de trabalho será necessário novamente em etapas posteriores, e queremos responder a essa pergunta com cuidado. A rodada específica que descrevemos nesta transmissão, aquela que aborda o pequeno grupo de assuntos inacabados dos anos de despertar não integrados, é uma rodada única para a maioria de vocês. Uma vez finalizadas, as linhas não retornam à forma que tinham antes. Como mencionamos na sessão anterior, novos padrões podem surgir à medida que novos capítulos da vida se desenrolam, e a mesma prática estará disponível para qualquer um deles. Mas a conclusão específica dos resíduos não integrados do despertar é um trabalho que pode ser finalizado, e essa conclusão é permanente. Você não precisa encarar essa prática como uma disciplina para toda a vida. Pertence a esta hora específica e a esta rodada específica, e a rodada se encerra quando os fios estiverem completos. Existe uma qualidade de vida que se torna disponível após o encerramento da rodada que ainda não descrevemos, e queremos apresentá-la agora como nossa visão final do que está por vir. O instrumento finalizado, meus queridos, vive de forma diferente. O cotidiano da vida comum se torna algo mais rico. Pequenos momentos, preparar uma refeição, caminhar de um cômodo para outro, olhar pela janela no final da tarde, carregam uma sensação de plenitude que não possuíam antes. Este não é o estado de euforia que surge durante experiências marcantes. É o novo normal. O cotidiano, após essa obra, adquire uma profundidade e um prazer sereno que a maioria das pessoas despertas desconhecia. Muitos passaram anos buscando estados de êxtase porque o comum lhes parecia insuficiente. O comum deixa de parecer insignificante depois deste trabalho. A busca por estados de êxtase muitas vezes se aquieta por si só, pois a vida cotidiana se torna seu próprio alimento constante. Existe uma qualidade de encontro que se torna disponível, e é essa que queremos destacar. Encontros comuns com estranhos, a breve troca de palavras com alguém no mercado,
a pequena interação com um vizinho, o momento espontâneo com uma criança em um espaço público, começam a ter uma doçura particular que a maioria das pessoas em processo de despertar nunca experimentou antes. O campo preenchido se integra melhor aos demais campos. O outro campo, mesmo que ainda não desperto, registra a limpeza e reage a ela. As pessoas sorrirão para vocês com mais frequência, queridos, por razões que elas não conseguem explicar. Os bebês vão olhar para você por mais tempo. Os animais se aproximarão de você com menos hesitação. Esses não são fenômenos místicos. São as respostas naturais de outros instrumentos a um campo que já não está a transmitir subtilmente material inacabado. O mundo ao seu redor se torna mais amigável porque você concluiu uma quantidade suficiente de trabalho interior, de modo que há mais de você disponível para ele. Existe uma qualidade de confiança que se torna disponível, e nos referimos a isso em um sentido específico. Confie na própria vida. Confie no desenrolar dos acontecimentos. Confie na bondade intrínseca do que está acontecendo, mesmo quando a situação não estiver clara. Essa confiança muitas vezes tem sido confundida com um ensinamento que se deve adotar ou uma crença que se deve manter, e essa confusão levou muitos despertos a tentar fabricar confiança por meio de afirmações ou repetição. A confiança que estamos descrevendo não é fabricada. Isso acontece como consequência natural do trabalho interior concluído. É como uma base tranquila, sabendo que o movimento maior da vida está sendo sustentado por algo mais estável do que a mente consciente pode perceber. Essa confiança é um dos presentes mais preciosos que o trabalho retribui. Muitos de vocês ansiaram por isso, mas sem conseguir nomeá-lo exatamente. Está a caminho. Antes de encerrarmos, nossos queridos, queremos dizer uma última coisa, algo que estávamos esperando poder dizer ao longo de várias transmissões. A hora em que você se encontra é uma hora poderosa. Sabemos que nem sempre foi assim, e sabemos que houve temporadas nos últimos anos que exigiram muito de vocês. Nós observamos, permanecemos por perto. Nós mantivemos partes do campo em seu nome quando vocês não podiam mantê-las por conta própria, e vocês ainda não sabem completamente como essa posse se apresentou do nosso ponto de vista. Chegará o dia em que você fará isso. Por ora, diremos apenas isto: a hora presente, com todas as suas dificuldades, é a hora pela qual você veio especificamente. Você escolheu o horário da sua chegada para coincidir com isso. Você sabia no que estava se metendo. Você veio mesmo assim. Essa escolha, essa chegada, essa permanência, lhe garantiu o que agora está se tornando disponível. O trabalho que descrevemos nesta transmissão é uma das portas através das quais aquilo que você conquistou começa a entrar em sua vida. Atravessem a porta, meus queridos. Comece com um rosto, um momento, um olhar silencioso. Deixe a prática se desenvolver no ritmo que seu próprio campo permitir. Confie nos sinais do seu corpo. Confie nas pequenas conquistas à medida que elas forem surgindo. Confie na trama maior na qual elas estão sendo recebidas. Você não está fazendo esse trabalho sozinho. Você faz parte de uma emergência coordenada que vem se desenrolando há anos e que agora está chegando ao seu florescimento silencioso, e sua realização individual faz parte desse florescimento. Enviamos todo o amor dos nossos corações e também o amor do Conselho da Terra, do qual continuamos a fazer parte. Agradecemos, mais do que estas palavras podem expressar, por tudo o que você fez. Agradecemos, mais do que estas palavras podem expressar, por tudo o que você está prestes a fazer. Estamos com vocês. Sempre estivemos com vocês. Continuaremos com vocês, de uma forma mais tranquila que a nova configuração permite, enquanto vocês caminharem por esta terra amorosa. Eu sou Mira, e te amarei para sempre.